Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Hoje Store 360. No vídeo de hoje a gente vai aprender sobre os principais erros que todo empresário comete dentro do seu negócio, dentro da sua empresa, certo? Hoje, no nosso primeiro episódio, a gente conta com a presença do Alessio, o CEO da Hoje Store, com mais de 20 anos de experiência, dando consultoria para diferentes empresas ao longo do Brasil, ao longo desses anos, certo? Então hoje vamos ter a ajuda dele não só para ver erros dos empresários, que apontar erro qualquer um faz. Agora, trazer a solução desses erros é que poucas pessoas conhecem, né? Então, antes de tudo, vamos conhecer um pouco quem é o Alessio, né? Alessio, por favor, se apresente aí para a galera. Conta um pouquinho quem é você, sobre a sua experiência e tudo mais. Então, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, esse nosso canal iniciando. E a ideia nossa é falar para vocês sobre esse projeto. Mas antes, eu vou falar sobre a nossa carreira. Eu sou contador, advogado, né? Sou da área tributária, societária, professor de faculdade por alguns anos, né? Então a gente decidiu, né, partir para outros caminhos, que é a parte de consultoria empresarial, a parte de consultoria tributária, também na perícia, temos muita experiência aí, mais de 20 anos nós fazemos perícia tributária, trabalhista, perícia contábil, perícia financeira. Então, uma carreira bem abrangente, né? Fomos aí diretor de grandes empresas em São Paulo, Brasília, Goiás, Minas Gerais, e nós atuamos já temos aí 30 anos de experiência na área de administração, contabilidade, tributos e finanças. Com isso, com essa vivência, a gente pode hoje aqui, e os próximos, né, episódios, a nossa ideia é ter esse canal para vocês, para a gente estar divulgando e conversando com vocês, para falar sobre os problemas, né, e as soluções, porque apontar problema, como o nosso grande colega aqui, Bolívia, falou, apontar o problema muitas das vezes é fácil, né? O violão está desafinado, ok, eu já vi o violão desafinado. Agora, afinar o violão, talvez é mais difícil, você precisa de mais experiência. E aí é onde a gente traz o conhecimento, a bagagem, né, para poder ajudar os empresários a passar, né, e a sobreviver e a crescer, a expandir num cenário tão complexo, tão competitivo e tão desafiador. Essa é a nossa ideia do nosso projeto, estarmos aqui para ajudar todos os empresários do Brasil. Bom demais, Alessio. Antes da gente entrar em cada um desses erros que a maior parte dos empresários comete, talvez mais de 90% deles, peca nesses pontos, eu vou te convidar para você deixar seu like nesse vídeo, compartilhar com seu amigo empresário e, claro, se inscrever no nosso canal para você receber as notificações quando a gente soltar um vídeo novo. A gente vai ter vídeo sobre processos, vai ter vídeo sobre pessoas, vamos ter abordando temas sobre jurídico, como você deve fazer um contrato bem feito para evitar perder dinheiro lá na frente, como montar uma equipe de marketing, como montar uma equipe de comercial, enfim, como montar um RP. Temos muito conteúdo que está vindo aí para frente. Para você que tem muitas dúvidas dentro desses assuntos, a gente vai desvendar tudo simplificado de jeito muito mais simples. Agora, bora para os 5 maiores erros que os empresários cometem. Alessio, vou te contar uma experiência minha. Antigamente eu estava numa empresa, eu era estrategista de marketing e virei gerente. Na empresa, os caras, eles eram muito improvisados. Todos os dias tinha um incêndio, sabe? Eles chegavam numa sexta-feira, 5 horas da tarde, não tô brincando, e eles falavam, gente, semana que vem a gente vai ter um lançamento de um produto. O produto vai ter que ser começado agora, 5 horas da tarde, uma sexta-feira. E vocês não podem ir embora sem ele estar pronto, porque a gente vai ter que lançar ele semana que vem. O que acontecia? Geralmente, sexta-feira, numa empresa desorganizada, né? Você acaba acumulando muitas tarefas na sexta-feira que você não fez durante a semana, ou por algum erro de processo, enfim, né? E acaba tendo toda hora incêndio, porque a gente esgotava a equipe, né? Numa sexta-feira, realmente gerava muito desconforto, né? E isso acabava gerando uma grande rotatividade e tudo mais. Enfim, era particularmente muito ruim. Acabei saindo da empresa precisamente por isso. Eu não ia mais com essa cultura, né? Mas assim, eu queria entender, Alessio, da sua parte, que você acha que causava tudo aquilo? Tipo, qual era o fator que fazia com que a empresa funcionasse daquele jeito? Bom, primeiramente, Bolívia, a gente tem que analisar o perfil do profissional. Nós no mercado já analisamos e mapeamos 2 perfis de profissionais. O primeiro é aquele que sabe o que faz e se organiza para fazer. O segundo é aquele que não sabe fazer,
mas ele gerar essa urgência, gerar essa demanda, certo? Por exemplo, o chefe mandou fazer isso. O patrão usa o nome do dono da empresa. Primeiro detalhe, quando você vê uma pessoa que toda hora usa o nome do dono da empresa, você pode observar, ele é desorganizado. Porque o profissional preparado, organizado, ele não precisa usar o nome do dono. Concorda comigo? Então, você está na empresa Y, o dono da empresa é João, você não precisa chegar e falar assim, Alessio, vamos ali agora porque João mandou. Não precisa. Alessio, preciso de uma reunião com você. Semana que vem eu vou fazer essa atividade. Preciso do seu auxílio porque o seu departamento é importante. Você pode fazer uma reunião comigo? Então, se você senta comigo e fala o nome do processo, fala a importância do processo e combina comigo um prazo para a gente discutir e entregar, isso é organização. Então, quando você analisa as empresas sofrendo, apagando incêndio, trabalhando no quadrante 1, que eu vou falar sobre ele já já, que impacta nessa área sua aqui. Então vamos lá. Quando você vê alguém que toda hora usa o nome do dono da empresa para fazer uma demanda, e ele vive correndo, apagando incêndio, primeiro problema não é a empresa, é o perfil da pessoa. E aí a gente ajuda o empresário como? Treinando esse gestor, porque não misture saber o que faz com fazer organizado. Tem gente que é organizado, mas não sabe o que faz. Tem gente que sabe o que faz, mas é desorganizado. Ok? O exemplo disso é uma pessoa, uma cozinheira que sabe cozinhar muito bem, mas a cozinha dela é uma bagunça. Mas a comida sai maravilhosa. Então são duas habilidades distintas. A gestão, e daí vem a ideia da gente ter esse projeto, o Gestor, que é o nosso grupo, e o Gestor 360 para divulgar esse projeto, é exatamente ajudar as pessoas que têm habilidade para gerir o que ela faz com a habilidade. Concorda? Sim. Então, o primeiro fator é o perfil da pessoa. Você é um diretor de marketing. Você é o cara, como diz, né, meu amigo você, né, Bolívia, você é o Neymar do marketing. Mas eu te pergunto, você é organizado com as suas atividades? Você programa o horário do podcast? Você programa a data? Você programa os copy? Você envolve as pessoas necessárias para poder você fazer aquela ação? Esse é o primeiro ponto, o perfil da pessoa. Quando você vê uma empresa apagando incêndio, primeiro problema, a pessoa é desorganizada e aí ele fica usando, né, criando inclusive problemas ou situações para poder mostrar que ele é importante. Porque como ele é desorganizado, ele precisa mostrar que ele é importante com a pressão. Ah, o chefe mandou, o dono mandou, é amanhã, sempre trabalha no deadline, né, no último dia. Esse é o primeiro fator, ok? O segundo fator é exatamente a cultura empresarial que tem que ser criada, onde tem que ter um técnico, um líder, porque se você tem uma empresa com 3 gerentes, 5 gerentes, ou 2, ou 10, eu já fui gestor de 15 gerentes como diretor, como que você faz para esses 15 gestores trabalharem organizados, em parceria, um respeitando o limite, mas também a urgência do colega, porque a urgência é do projeto. E aí entra, né, alguns conceitos que nós já temos. Por isso que eu falo de conceitos. Então, o primeiro conceito que entra aqui é qual? O conceito do checklist. Né? Quem segue nossos canais, já falei sobre ele. Se você é gestor e você tem 10 colegas do seu lado que você precisa deles, o que você faz? Lista suas atividades, senta com cada colega e fala, colega, eu preciso desse projeto que ele tem que andar. E aí tem que entrar, inclusive, a habilidade pessoal, de você como pessoa, de você envolver e articular com o seu colega. Porque às vezes você quer impor e o colega simplesmente dá um bypass no seu projeto, o seu projeto não anda. Então, a desorganização ela é complexa. Vem da habilidade de você articular, ela vem da sua habilidade de gerir as suas tarefas e também da habilidade de você se relacionar com os outros departamentos. Porque se o projeto é importante, você vende isso. Agora, quando os colegas não entendem que é importante, mas você sabe que é, e o seu superior ou a empresa comprou o projeto, aí você tem que ter a habilidade de quê? De você ir lá e
de certa forma, impor no sentido de chamar os colegas e falarem, esse projeto é da empresa, precisa rodar. Então, para a gente não estender muito nesse tópico, você tem que ter essa habilidade de organizar. Então, o gestor, o superior, precisa acompanhar. O que acontece muitas vezes? O dono da empresa, ele manda você fazer, você tem mais 3, 4 colegas, ele não acompanha, ele não tem habilidade de gestão para chamar, gente, olha, estou deixando aqui uma demanda com o Bolívia. Eu quero que vocês 4, não importa a quantidade, vocês se juntem ao Bolívia e eu preciso que essa demanda ande. E o prazo é X. Quando o superior tem essa habilidade, ele meio que pressiona todo mundo a dizer o seguinte, vocês têm um deadline. E aí todo mundo vai se juntar para fazer. Isso ajuda. Então, essa falta de habilidade... Eu falo, Bolívia, tem muita coisa para a gente compartilhar aqui, mas tem uma importante aqui agora. O dono da empresa, que na maioria das vezes as médias empresas, a pessoa é dona e é gestor. Então eu falo o seguinte, ó, o dono da empresa, ele acorda de manhã, querendo ou não, ele representa 3 figuras. Ok? Então ele representa o dono, porque o CNPJ é dele. Se essa televisão aqui quebrar, o prejuízo é do dono. Concorda? Não é de todo mundo, é só do dono. Uhum. Então ele acorda dono, porque ele tem um CNPJ, tem um CPF e ele é responsável, ele é dono. Ele acorda líder. Porque se ele é dono, ele lidera. Então ele tem que se comportar como dono, mas tem que se comportar também como líder. E isso a gente vê muito, é normal, é natural. Geralmente os donos, ou a não ser que ele tenha uma herança que ele não trabalhou, mas quem alcançou já alguma coisa, ele é líder. Então muitas pessoas são líderes e são donos. Mas aí vem a terceira figura. Qual é a terceira figura? Qual seria? Gestor. Olha o problema. Aí entra o nosso projeto, nossa orientação. Então, porque ele não conseguiria dar conta dessas 3 coisas. Às vezes nem sempre ele dá conta, ou sim. Aí que está o ponto. Ele pode não conseguir, mas ele, querendo ou não, ele tem que ser. Entendi. O que você vai ver é o quê? Pessoas, às vezes, muito dono. O que é muito dono? Pô, você quebrou meu copo, você quebrou minha xícara. Ele é muito dono, ele está preocupado com a xícara que quebrou. Às vezes você vê gente que é muito líder, aquele cara que todo mundo segue ele. Só que ele não está nem para prejuízo. Está tendo prejuízo, fecha uma loja, dá prejuízo, não olha uma DRE, não acompanha fluxo de caixa, é roubado, ele não se preocupa. Então ele é pouco dono e muito líder. Todo mundo segue ele. Então o ideal é buscar um equilíbrio. E aí onde o nosso projeto busca trazer isso a orientar e ajudar o empresário. Ajudar o quê? Ajudar ele a equilibrar essas 3 figuras, essas 3 funções. Quanto maior ele ser dono, maior ele ser líder e maior ele ser gestor, ele vai estar mais preparado para gerir. E aí vem a questão da sua pergunta. Por isso que a sua pergunta, ela praticamente você me deu aqui um kick do maior problema do empresário. Entendi. Ele não sabe gerir. Ele é líder, ele acorda de manhã cedo, todo mundo quer seguir ele. Ele é líder. Ele é dono porque ele já construiu um patrimônio, ou ele herdou, ou ele comprou, não importa a origem, mas ele é dono. Mas aí vem a pergunta, ele é gestor? Ele sabe distribuir atividades, ele sabe organizar, ele sabe ter prioridades, ou ele chega na sexta-feira, voltando à sua pergunta, e fala, gente, segunda-feira eu quero isso. E arrebenta com o final de semana de todo mundo, que às vezes ficou a semana ociosa, mas na sexta-feira aparece uma grande demanda. Então daí vem essa questão. Primeiro, checklist. Se ele não faz checklist, e nem o dono faz checklist, nem os gestores fazem checklist. Imagina uma empresa que tem um dono, tem um diretor e tem 5 gerentes. Se os gerentes não têm checklist para ver a prioridade, se o gestor dos 5 gerentes não tem essa lista para prioridades, e o dono em cima também não é dono e é líder, mas não é gestor, aí vira o quê? O caos que nós conhecemos no Brasil. Entendi. Então, tipo, seria um checklist em cima de checklist, né? É porque, na verdade, eu tenho. Aí eu vou falar de outra teoria, vai ser interessante você fazer esse link. Eu falo, né? Esse nome, ele é muito conhecido, eu acho que esse modelo é muito conhecido, mas eu criei esse nome, é próprio. Eu criei um nome chamado a teoria do bolo. Tá? Então, imagine de forma simples que todo ser humano e toda função, tanto o dono, como o diretor, como o gerente, como o assistente, o analista, não importa a função. Todo mundo na vida nasce com um papel, com a função de construir um bolo, fazer um bolo. Né? Eu falo isso. E nessa teoria você analisa de forma simplificada que você precisa de 3 coisas para fazer um bolo. Ingrediente, equipamento e mão de obra.
Você consegue fazer um bolo sem ingrediente? Não. Se não tiver ovo, farinha de trigo, bicarbonato, você não faz o bolo. Açúcar. Se você não tiver o fogão para assar, a bandeja, é equipamento, você não faz o bolo. E se você não tiver a mão de obra, que é quem vai fazer o processo, não vai fazer o bolo. E aí tem alguns detalhes importantes. O bolo, ele tem data para entregar, ele tem tipo. Não adianta você levar um bolo de aniversário para um bolo de casamento. Concorda comigo? Então ele tem o quê? Ele tem sabores. Então tem tipo de bolo, tem característica de bolo, tem data, tem prazo. Então na vida, todos nós somos responsáveis por um bolo. Então o bolo do dono é gerir a empresa. O checklist dele vai vir uma coisa mais estratégica. No checklist dele tem que fazer assim, quarta-feira tem que fazer uma reunião com Bolívia, porque dia 30 de junho eu preciso de um projeto. Então esse é o checklist dele. Bolívia, organiza a tua agenda que quarta-feira eu preciso de você a tarde toda. Ele se organizando, ele ajuda você a organizar a sua. Você já vai lá e fecha a sua agenda. Quanto a equipe abaixo, você já fala, galera, quarta-feira à tarde eu vou estar off, porque meu chefe me requisitou. Tá vendo como a organização vai entrando no processo, pairando no processo? Entendi. E a coisa vai fluindo. E é interessante, Bolívia, porque a desorganização traz desorganização. Porque é cultural. A organização traz desorganização? Não, a desorganização traz desorganização, porque é cultural. Se eu falei, desculpa, errado. Já a organização também é cultural. Eu vivo isso, né? Eu estou há 30 anos atuando, é lógico que como consultor há 20, mas eu tenho 30 anos de experiência, comecei com 18, né? Já estou aí chegando nos 50. Então, o que acontece? Você tem a questão de vivenciar. Várias pessoas que começaram a trabalhar comigo, e aí ele fala, poxa, mas é complicado trabalhar com o Alessio, porque ele é criterioso, ele é estruturado, ele tem prazo para tudo, tem responsável para tudo, tem data para tudo, e a pessoa leva aquele choque. Passou 6 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, você vê como aquela pessoa evoluiu. E ele não consegue mais trabalhar no modelo antigo, porque ele criou uma cultura. Entendi. Então isso é cultural. Então... Alex, desculpa te cortar aqui, mas você tocou uma dor muito forte em mim. Eu sou um cara extremamente desorganizado. Eu gosto muito de fazer o que eu faço. Hoje eu trabalho com marketing, é meu foco. Só que eu sou um cara desorganizado. E eu sempre colo em alguém que é organizado para me ajudar, né? Eu primeiro assumi que eu sou um cara desorganizado, porque antigamente eu falava não, só que eu tava me enganando, né? Só que, às vezes, eu como líder de equipes, acabo repassando isso para minha equipe, né? Como é que eu consigo criar uma cultura de organização dentro da minha equipe, dentro do meu negócio? Bom, como eu te falei, né? No começo tem duas vertentes. A da pessoa, do perfil, e a da empresa. Então, para sua resposta, vai na mesma linha. Existe a consultoria, nós, por exemplo, buscamos ajudar empresas a se organizar. E é óbvio, quando eu falo vou organizar a empresa, eu organizo as pessoas da empresa, porque não existe empresas, né? A empresa é uma entidade. O que eu organizo é o processo feito pelas pessoas. Perfeito? Quando a gente, por exemplo, no seu caso, Alessio, se você trabalha comigo, automaticamente eu, como líder, eu vou fazer você a ter a sua, né, estruturação. Responsabilidade, datas, prazos. Então, se você de cara adotar um checklist, você já melhora. Mas o checklist no padrão nosso, não é? Qual é o padrão nosso? Tem que listar tudo. Se eu te perguntar hoje, abra o seu celular. Lista para mim tudo que você quer fazer no mês de junho. Você tem listado aí? Não tenho. Então você já tá... Você não vai conseguir. Então, Sou um gestor Nutelinha, então. É um gestor Nutelinha. Nós tivemos aquele vídeo lá muito bom gravado, né? Então, aquele vídeo do gestor Nutelinha, ele fala basicamente o que você precisa começar. E voltando àquele ponto, depois eu vou retomar o que eu estava dizendo, existe aí, né, a consultoria voltada para a empresa, para organizar processos, porque assim, você pode se organizar de duas formas, Bolívia. Eu atuo de duas formas. Eu organizo o processo e eu encaixo as pessoas no processo, e elas, sendo obrigadas a encaixar no processo, elas têm que se organizar. E eu posso organizar as pessoas e elas aprendem a organizar o processo. Então eu posso ir na pessoa e o processo dela vai ser organizado. Por exemplo, você me convida para ser seu tutor. Certo? Se eu for ser o seu tutor, eu não vou entrar no mérito do seu processo. Eu vou ser o seu tutor e vou te dizer o que você tem que fazer e não importa o que você vai fazer. Se você vai ser gestor de marketing, se você vai ser gerente de uma fazenda, se você vai pular paraquedas. Eu vou trabalhar conceito. E o conceito é aquele. O que você tem de equipamento? O
que você tem de mão de obra? Então, para você ser gestor de marketing, você precisa de equipamento, mão de obra e ingredientes. Para você pular de paraquedas, você precisa da mesma coisa. Então, eu vou atuar no perfil do Bolívia, olhando para o processo. E vai refletir lá. Do invertido. Não, Alex, eu quero que você me ajude a organizar a minha empresa. Ou então o meu processo. Então eu vou olhar para o seu processo, vou dizer o que está errado nele, onde que está faltando ajustes, processos, né, misturados. E ao organizar o processo, automaticamente você obriga as pessoas a se organizarem. Ele pode até ter uma vida desorganizada, fora do processo. Mas ali ele vai ter que cumprir. Porque se você tem um checklist, por exemplo, 8 horas da manhã, ligar para o Bolívia e validar se ele já tomou banho e está pronto para pular o paraquedas. Pronto. Se ele passou a noite tomando cachaça e não dormiu, é problema dele. Ele vai ter que estar de pé 8 horas da manhã. Na consultoria pessoal, eu atuo na pessoa e a pessoa reflete no processo. O outro caminho é o inverso. Então essa seria a resposta para você. Tem 2 caminhos. A consultoria do processo e reflete nas pessoas, ou a consultoria como uma espécie de um tutor, né, na pessoa que reflete no processo. Entendi, Alex. Você falou muito agora de pessoas, aí me lembrou outro caso, né, que a gente tinha numa empresa. O que acontecia? Inclusive era na mesma empresa. Diante de tanta urgência, Alex, de tudo era para ontem, né, e que essas surpresas acabavam vindo assim do nada, e enfim, tudo era urgente, isso elevava ao máximo o estresse da equipe, né? Então, eu tive um caso em que em 1 ano e meio, 18 meses, eu troquei um funcionário, uma mesma função 12 vezes. Imagina, eu gastava um tempo, 1 mês treinando, para que eu me esforçava, passava todo o nosso conhecimento, nossos processos, as nossas técnicas. Às vezes as pessoas no marketing, infelizmente, não vêm preparadas para o mercado, então eu tinha que ensinar muita coisa. Então, imagina, em 18 meses, troquei 12 funcionários. Fiz mais de 60 entrevistas. Selecionei 300 pessoas para fazer 60 entrevistas. Como lidar com pessoas de forma que a gente consiga reter talentos e evitar essa alta rotatividade? Bom, essa sua pergunta é muito profunda, né? Eu vivenciei isso trabalhando num banco famoso, né? Não vou falar nome aqui, em São Paulo, onde éramos medidos pelo resultado entregue. E também éramos medidos pelo turnover, né? Que era a troca de funcionários. Olha só, Bolívia. Eu te falei que todo mundo acorda, né? Ou quase todo mundo acorda, dono, gestor, líder e gestor. Se você era empregado da empresa, você não acordava dono, mas acordava líder e gestor. Todo superior, todo chefe, todo líder, ele acorda o quê? Líder e gestor. Perfeito? Então vamos lá. Essa pergunta é bem profunda, por quê? Primeira coisa, você tem um mapeamento do que você espera e o que precisa ser feito por aquele profissional? Você disse que ele passaram 12. Vamos falar só daquela função. Digamos que seja um copy. É isso? Social media. Social media, pronto. Social media é a sua área. Aí a primeira pergunta. Todo o processo do seu departamento de marketing está mapeado? Olívio, o que eu vou falar aqui agora é o seguinte, ó, abre aspas. E vou até olhar para a câmera, tá? Existe uma grande diferença entre ser médico, mas muito grande, entre ser médico e entre ser um diretor de uma clínica. Existe uma grande diferença entre ser advogado e gerente de um escritório de advocacia. E agora olhando para você, existe uma grande diferença, Bolívia, entre ser um cara, o Neymar, como diz você, do marketing, para criar, para ter ideias, para criar, fazer estratégia de marketing, fazer a empresa, o produto ser vendido e você ganhar prêmios e vender muito. Existe uma grande diferença entre essa criatividade, esse perfil, e o perfil de ser o gestor de um departamento de marketing. Entendi. Então vamos voltar aqui agora. Aí está o problema. Entendi. Você tem que ter as atividades mapeadas. O que você espera do cara de marketing? Então, primeiro, você faz a descrição do que você espera, quais habilidades você espera, por exemplo, o cara que vai fazer o social media, qual software que ele tem que dominar? Então tem que estar descrito, ó, o que você espera dele, qual resultado você vai querer que ele entregue, quais software ele vai ter que dominar. Eu vou contratar um cara para minha área, finanças, contabilidade, quero um cara para apurar PIS e COFINS. Eu tenho que colocar que o cara tem que dominar Excel.
Eu trabalho numa empresa que usa SAP, ou usam TOTOS. Se eu vou contratar o cara e ele não conhece TOTOS, ele vai me dar mais trabalho, vai precisar de mais tempo para poder ele entregar. Ele não vai entregar a apuração no primeiro mês porque ele conhece até o regulamento do ICMS ou do PIS e COFINS, mas ele não conhece a TOTOS e a empresa usa TOTOS. Então, onde é que está a falta de habilidade na questão do gestor? É que precisa ter um mapeamento do que se espera do profissional daquela função, quais as ferramentas ele vai ter que ter. Aí tem outro ponto. Você contrata um motoboy sem moto e ele quer que ele entregue a pizza. Mas você deu uma moto para ele? Então tem gente que não analisa o que se espera, quais as ferramentas ele vai ter que dominar. Olha como é complexo. E se você tem as ferramentas. Porque você precisa do motoboy. Então assim, tem um motoboy com carteira. Aí você contrata um cara que não tem carteira. Já deu problema. Então, se você observar, é isso que acontece. Você de forma simples, você contrata um cara para entregar pizza, você não dá a moto para ele, ou não dá a gasolina, que é o ingrediente, lembra? Você pode até dar o equipamento, dá a moto, mas não dá a gasolina, ou dá a gasolina, mas não dá a moto. Ou então ele é um cara inteligente, bonito, um cara esperto, mas não tem carteira. Ele não está habilitado para fazer aquela função. E aí vem um outro problema. Então, depois que você passa por essa fase de saber o que você quer, saber o equipamento, entregar, tá tudo pronto? Tá. Aí vem outro ponto. Contratar essa pessoa. Aí é onde entra o papel do RH. Você tem um RH preparado que entende o que você está precisando. A empresa está estruturada com as ferramentas para você ir no mercado buscar essa pessoa. Então ele vai buscar pessoas que já tenham essa habilidade com essas ferramentas. Tá claro? Entendi. E terceiro ponto que causa esse problema aí, esse turnover. Você mediu o que ele pode entregar e fez para ele uma projeção. Olha, você vai fazer para mim social media, você vai me entregar vídeo, né? Você vai me entregar 7 vídeos até meio-dia. Você tem essa medição? Então, por não fazer todo esse processo, você às vezes demanda para um profissional fora do que ele sabe, fora do que a ferramenta que ele tem entrega, fora do padrão que ele consegue, porque o RH contratou às vezes de qualquer jeito. E ainda você pode ter tudo isso perfeito, mas você demandou para ele algo que era impossível. Por exemplo, você deu o exemplo anterior, na questão anterior. Eu quero que você me entregue amanhã esse vídeo aqui. Pô, esse vídeo precisa de 10 dias para ele fazer. Então, essa falta de entendimento, o que aconteceu, Bolívia? O que eu vejo hoje no mercado? Eu que sou, né, não sou mais garoto, vou fazer aí meus 50 anos, metade de um século. O que eu vejo? Eu nasci no interior. Quando eu nasci, quando eu era garoto no interior, as atividades eram simples. O que o ser humano fazia? Ele tirava leite de uma vaca. Ele selava um cavalo. Vai ali, Bolívia, sela um cavalo para mim. Você ia lá e selava um cavalo. O cara falava assim, eu sou chefe de 30 pessoas. O que você fazia? Você ficava em pé, olhando 30 pessoas varrer a rua. Aí você falava, quantos metros de rua você varreu hoje? Eu varri 1 quilômetro. Era tudo simples, o objeto era muito simples. Então, ser gestor no passado era muito fácil. Você está me entendendo? Ser gestor no passado era fácil, porque o objeto era simples. Hoje o objeto ficou tão... Não existia marketing, não existia nesse nível, não existia internet, não existia telefone celular, não existia... Hoje um elevador, você chega num prédio, você vai no atendente para você dar a sua identidade e fala onde você vai, ela já configura o apartamento, o andar que você vai, você já chega... Peraí, mas para onde eu vou? E o elevador abre na porta, no andar que você já ia. Então, no interior nem elevador, não existia nem prédio, era só de um andar as casas, mal com um telhadozinho em cima, sem laje. Então, o objeto está muito complexo. E daí, se o objeto é complexo, a entrega é mais complexa e requer esses detalhes. Ou seja, o gestor precisa entender que cada pequena etapa precisa ser cuidada, gerida, e aí precisa de pessoas com essa habilidade para fazer e ele precisa acompanhar. Eu chego numa pessoa e falo, você trabalha com ligação. Tá, você fez 40 ligações na semana. Ok. Quanto tempo você gasta? Não, tá demorando muito, porque às vezes demora, tal. Tá, me dá um tempo, 15 minutos. Você pega 40, multiplica por 15, faz a conta de 8 horas por dia trabalhado, você vê que tá sobrando tempo. Então você tem que mensurar tudo. Ligação você mensura. O tempo. Você é especialista. Quanto tempo o cara gasta para fazer um vídeo? Um vídeo nesse tamanho? Vai gastar aqui
24 horas trabalhadas. Pô, 24 horas trabalhadas são 3 dias. Você tem que dar mais 2 para ele poder ter um tempo para... Porque ninguém trabalha... Né? Você está entendendo? Então, essa falta dessa organização, desde a definição do processo, a contratação e o planejamento da entrega da demanda, porque as demandas são feitas como? Aleatórias. Bolívia, vamos fazer um podcast amanhã. Não pode ser assim. Entendi. Quanto tempo nós estamos programando para fazer esse podcast? Esse projeto, o gestor tem 30 anos. Que a gente vem organizando. Ele não chegou aqui do nada. Você entende? Então, a coisa é complexa. E é um simples podcast. Tanta gente está fazendo podcast. Pega uma televisão, pega um material, compra. E não é bem assim. Tem que ter organização. E é isso que falta. E por isso gera o quê? Esse volume de entra e sai. E cada vez mais que entra e sai, o prejuízo é maior, porque vai perdendo o histórico. E aí gera o que você falou, que é os incêndios nas empresas. Ótimo, ótimo, Alessandro. Para mim foi uma aula hoje. Nesse primeiro episódio que a gente teve agora, eu consegui ver em relação a problemas pessoais meus, né? Que já aproveitei o momento aqui para tirar, que é só organização. E tive um problema no passado com pessoas, para entender. Eu acredito que você que está do outro lado também conseguiu te ajudar esse conteúdo. Antes da gente ir para os outros 3 grandes erros que todo empresário comete, hoje abordamos 2, pessoas, processos, certo? Eu vou te convidar a você clicar nesse link que vai aparecer aqui em cima, que é no episódio número 2. Hoje a gente encerra por aqui, falando desses 2 tópicos, mas outros 3 vão estar nesse vídeo aqui em cima. Só clicar e assistir com a gente. Muito obrigado, Alessio, pela aula. Realmente tenho certeza que vai ser de muita ajuda pro pessoal aí. Obrigado a você. Uma satisfação estar aqui. Tamo junto.